Vamos para cima com mais uma curiosidade neste vídeo. Obrigado por chegar até aqui. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Bora pra cima porque foguete não dá ré. A história dos doces ou travessuras e como isso se tornou uma tradição do Halloween. Crianças vestindo fantasias e indo de porta em porta para guloseimas é uma tradição relativamente moderna, mas suas origens podem ser rastreadas até os celtas e até mesmo uma tradição natalina muito perdida. O Halloween parecia um pouco diferente em 2020. Em vez das tradicionais doçuras ou travessuras, as crianças recebiam sacos de doces que as pessoas mandavam por rampas até a soleira de suas portas ou ficavam em casa para decorar abóboras e participar de concursos de fantasias online. Mas neste 31 de outubro, Anthony Fauci, consultor médico-chefe da Casa Branca, disse que as doçuras ou o tratamento devem ser seguras. Embora as travessuras ou gostosuras sejam uma tradição testada e comprovada do Halloween moderno, os historiadores dizem que as origens das crianças implorando por comida aos vizinhos podem remontar às antigas celebrações celtas ou mesmo a um costume de Natal há muito perdido. E a frase em si remonta à década de 1920, quando as pegadinhas de Halloween costumavam deixar cidades inteiras em estado de alerta. Veja como as travessuras ou gostosuras evoluíram. A origem do Halloween. Halloween é pensado para datam mais de 2000 anos para Samhain, dia de Ano Novo Celta que caíram em 1º de novembro. Demons, fadas e espíritos dos mortos foram pensados para andar na terra na noite anterior, quando a separação era fina entre os mundos dos vivos e dos mortos. Os celtas acenderam fogueiras e distribuíram alimentos como presentes, na esperança de ganhar o favor dos espíritos daqueles que haviam morrido no ano anterior. Eles também se disfarçaram para que os espíritos dos mortos não os reconhecessem. Samhain mais tarde se transformou no século VII no Dia de Todos os Santos ou Dia de Todas as Relíquias quando os líderes cristãos cooptaram feriados pagãos. Mas a noite anterior continuou a ser observada com fogueiras, fantasias e desfiles sob o novo nome All Hallows Eve, mais tarde Halloween. Imigrantes europeus então trouxeram o Halloween para os Estados Unidos, e a celebração se tornou popular em 1800, quando a imigração irlandesa-americana explodiu. Seus costumes e crenças populares se fundiram com as tradições agrícolas existentes, o que significa que o Halloween se envolveu com o ocultismo, mas permaneceram firmes na colheita do outono. Com o passar dos anos, o feriado se tornou um momento para as crianças se fantasiarem como os fantasmas que seus ancestrais temiam. Como travessuras ou travessuras se tornou uma tradição. Mas como essas tradições celtas evoluíram para uma das travessuras ou travessuras infantis em fantasias para se divertir e doces, não para proteger os espíritos. De acordo com a 5ª edição de Holiday Symbols and Customs, já no século XVI, era costume na Inglaterra que aqueles que eram pobres pedissem esmolas no dia de finados, e as crianças acabaram assumindo o costume. Na época, era comum dar às crianças bolos com cruzes no topo, chamados de bolos de alma, em troca de orações em seu nome. Lisa Morton, autora de Trick or Treat, A History of Halloween, atribuiu uma das primeiras menções às comemorações típicas do Halloween a uma carta da Rainha Vitória sobre passar o Halloween em torno de uma fogueira na Escócia em 1869. Tendo feito o circuito do castelo, dizia a carta, o restante das tochas foi jogado em uma pilha no canto sudoeste, formando assim uma grande fogueira, que foi rapidamente aumentada com outros combustíveis até formar uma fogueira massa de grandes proporções, em torno da qual a dança era animada. Morton escreve que as pessoas da classe média americana frequentemente ficavam ansiosas para imitar seus primos britânicos, o que explicaria um conto impresso em 1870 que pintava o Halloween como um feriado inglês celebrado por crianças com leitura da sorte e jogos para ganhar guloseimas. No entanto, Morton escreve que é possível que as doçuras ou travessuras sejam uma tradição mais recente que, surpreendentemente, pode ter sido inspirada no Natal. Um costume popular de Natal dos séculos XVIII e XIX chamado Belnicklin nas áreas orientais dos Estados Unidos e Canadá era semelhante a doces ou travessuras. Grupos de participantes fantasiados iam de casa em casa para realizar pequenos truques em troca de comida e bebida. Alguns Belnicklers até assustavam deliberadamente crianças pequenas em casas antes de perguntarem se elas eram boas o suficiente para ganhar uma guloseima. E outras descrições anteriores dizem que aqueles que distribuíam guloseimas tinham que adivinhar a identidade dos foliões disfarçados, dando comida a qualquer um que eles não conseguissem identificar. No século XIX, truques, como janelas barulhentas e portas fechadas, costumavam parecer que forças sobrenaturais os haviam conjurado.
Algumas pessoas ofereceram doces como forma de proteger suas casas de brincalhões, que poderiam causar estragos desmontando equipamentos agrícolas e remontando-os em um telhado. No início do século XX, alguns proprietários começaram a lutar e os legisladores incentivaram as comunidades a manter as crianças sob controle com diversão saudável. Essas pegadinhas provavelmente deram origem ao uso da frase travessura ou travessura. Belry Popik, um etimologista, rastreou o uso mais antigo da frase em conexão com o Halloween a um artigo de jornal de Alberta de 1927 relatando sobre brincalhões exigindo travessuras ou travessuras em casas. Como as travessuras ou gostosuras se tornaram populares. As travessuras ou gostosuras se espalharam nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, quando o racionamento acabou e os doces estavam novamente disponíveis. O rápido desenvolvimento de bairros suburbanos, onde era mais fácil do que nunca para as crianças viajarem de casa em casa, também impulsionou o surgimento da tradição. Na década de 1950, as imagens e o merchandising do Halloween começaram a refletir essa popularidade, e o feriado se tornou mais consumista. Os trajes iam de trajes simples e caseiros, imitando fantasmas e piratas, a trajes produzidos em massa de personagens amados de TV e filmes. Com o aumento da popularidade de doces ou travessuras, os adultos acharam muito mais fácil distribuir doces embalados individualmente do que maçãs, nozes e guloseimas caseiras. Os doces apareceram pela primeira vez em 1800 nas festas americanas de Halloween como caramelos que as crianças podiam puxar, e os doces agora estão solidificados como o deleite ideal. Em meados do século XX, os antigos truques de Halloween praticamente desapareceram. As crianças só queriam doces e os donos das casas com as luzes acesas davam a elas. Aqueles que preferiram evitar a oferta de doces ficaram totalmente apagados. Mas mesmo quando o Halloween se tornou uma atividade familiar saudável, surgiram mitos urbanos na década de 1960 que geraram preocupação sobre se era realmente seguro para crianças aceitarem doces de estranhos. É difícil rastrear as origens dos mitos urbanos, como lâminas de barbear em maçãs ou doces misturados com drogas, embora, em 1964, uma dona de casa de Nova York tenha ganhado as manchetes depois de considerar alguns doces ou travessuras muito velhos e entregar a eles pacotes de biscoitos de cachorro, isca de formiga venenosa e palha de aço. Esse incidente deu origem a programas educacionais dizendo às crianças para jogar fora guloseimas desembrulhadas e uma mudança em direção a doces embalados comerciais, gerando uma vitória incidental para os fabricantes de doces. Explosão de doces de Halloween. Desde o surgimento das doçuras ou travessuras após a Segunda Guerra Mundial, o chocolate reinou supremo como o doce mais popular para distribuir. Em 2009, o Halloween havia se tornado o principal feriado nos Estados Unidos para vendas de chocolate, e esse número continua crescendo. O dia se tornou o segundo maior feriado comercial do país e neste ano, espera-se que os americanos gastem cerca de US$ 3 bilhões em doces de Halloween, de acordo com a National Retail Federation. Uma boa parte desse dinheiro é gasta na Reese's Peanut Butter Cups, que a distribuidora nacional Candy Store diz ser a bala de Halloween mais amada da América. O milho doce, fabricado pela primeira vez na década de 1880, também continua sendo um clássico, embora seja classificado como a guloseima de Halloween menos favorita da América. Cerca de 35 milhões de libras de doces em forma de cone laranja, amarelo e branco são produzidos a cada ano, com a maioria vendida no Halloween, de acordo com a Associação Nacional de Confeiteiros. As vendas de doces despencaram em 2020, quando as restrições do Covid-19 forçaram as doçuras ou travessuras a ambientes fechados. Mas agora que Fauci deu luz verde, as crianças americanas irão mais uma vez às ruas para exortar seus vizinhos por doces, e talvez até mesmo pregar algumas peças alegres, bem como os celtas e os Belsnicklers que vieram antes deles. Obrigado por assistir até o final deste vídeo. Se gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajudará bastante. Até o próximo vídeo e fique com Deus!